Amigos e amigas, com a graça de Deus, estamos começando mais um programa da TV Canção Nova, Pergunte e Responderemos. É um programa que quer responder as suas dúvidas sobre os assuntos da nossa fé. Muitas vezes chegam perguntas que não estão ligadas diretamente com a doutrina católica. Então aí nós damos uma opinião, e opinião acata quem quiser, ok? Não se sinta obrigado a seguir aquilo que não está definido pela igreja que as pessoas perguntam. Mas a gente faz um esforço para tentar colocar um pouco de luz em todas as questões, ok? Vamos pedir à Virgem Maria, nossa mãe, mãe querida, mãe de Jesus, que nos assista nesta hora com a sua oração, a sua intercessão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Querido São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma alegria receber vocês que estão aqui no nosso estúdio Santa Clara. Sejam bem-vindos. Temos amigos aqui de Pedreira, em São Paulo. Quem são? Pode levantar a mão. Isso. Nosso câmera aqui vai mostrá-lo. Guarulhos, São Paulo. Está lá. Belo Horizonte, Minas Gerais. Barra Mansa, Rio de Janeiro. Terra Roxa, no Paraná. Lá é Terra Roxa mesmo. Não é só o nome da cidade, não. Pirassununga, São Paulo. Ok. Ipatinga, Minas Gerais. São Paulo, capital. Russas, no Ceará. Caieiras, São Paulo. E Brasília, Distrito Federal. Ok? Ribeirão Preto, São Paulo? Seja bem-vindo. Está aí. Muito bem. Se faltou alguém, depois a gente pode até anotar aqui. Depois, no segundo bloco, a gente pode falar. Quero começar o programa mostrando um livro, lançamento da editora Canção Nova, o livro da Ziza Fernandes. A Ziza é cantora, compositora, né? A Ziza fez um livro que são 365 páginas, uma meditação para cada dia do ano. Ela começa com um provérbio da Bíblia e ela faz aí, em cada dia, ela faz uma reflexão, ok? Reflexão de cunho espiritual. Então aí quem gosta de ler aí uma página por dia, ter uma meditação, né? Aquecer a alma, né? Com a palavra de Deus. Está aqui um livro bonito da Ziza, né? A Ziza está aqui, quem não, por acaso não a conhece, cantora, compositora, uma criatura de Deus. Está aí, muito bem. E você tem aqui na Canção Nova muitos materiais de evangelização. Você pode ver aqui alguma coisa, por exemplo, olha aqui, livro Família Santuário da Vida, tudo sobre a família, né? Essa frase, Santuário da Vida, do Papa João Paulo II, a moral católica, ensinamento dos santos. Esse livro é uma preciosidade, é uma coletânea de pensamento dos santos. Tem esse e tem um outro que eu chamei de Na Escola dos Santos Doutores. São 2.000 pensamentos só de santos doutores da igreja. Aqueles 36 que algum papa chamou de santo doutor da igreja. Muitos livros. Aqui, por exemplo, Problemas no Namoro, né? Construir o Homem e o Mundo. São um dos melhores livros que eu li na minha vida, desde a minha juventude. O Padre Jonas usava esse livro aqui para dar formação para nós quando nós éramos jovens, há mais de 40 anos. Até que ele colocou na Canção Nova esse lema, né? Homens novos para um mundo novo. Ou seja, construir o homem para você construir. Esse livro aqui é de um padre francês, Michel Coat. Esse livro foi best-seller na França e pararam de publicar. Nós republicamos aqui no Brasil o ano passado esse livro. Para a formação de um jovem, formação, sabe, de quem precisa conhecer a base das coisas da vida, né? Muito bom. Muito bem, vamos aqui às perguntas que já chegaram aqui. Primeiro, as perguntas que chegaram por telefone, Facebook, e no segundo bloco, ali, no Plasma aparecem as perguntas que chegaram por e-mail, ok? Muito bem, vamos aqui. Edna de Jesus, via Facebook, pergunta o seguinte: até onde eu devo obedecer? Edna, a gente tem que obedecer os pais, os superiores, as autoridades constituídas, desde que elas não estejam dando uma ordem
que seja contra a lei de Deus, aí você não pode obedecer. Por exemplo, autoridade, não sei, um chefe, manda você fazer corrupção, manda você roubar, manda você prejudicar alguém, você não pode fazer. Ah, mas é meu pai. Não pode obedecer. Por quê? Os apóstolos disseram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então a referência na linha da obediência é o seguinte, está de acordo com a lei de Deus? Aí a importância da gente conhecer a doutrina. Conhecer, por exemplo, o catecismo da Igreja Católica, conhecer a palavra de Deus, conhecer os ensinamentos da Igreja, dos santos, entendeu? Porque se a pessoa estiver dando uma ordem, pode ser até alguém da igreja, pode ser até um padre. Se ele estiver dando uma ordem que esteja contra a lei de Deus, você não pode obedecer. Ok? Agora, esteja certo de que você tem certeza que é contra a lei de Deus. Esse é o critério. Um filho não pode obedecer a um pai, o pai que manda o filho mentir. Não pode obedecer. Não, meu pai, Deus não quer isso. Ok? Paulo Sérgio, de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, via Facebook, é obrigatório ser dizimista? Ô Paulo, é obrigatório. O catecismo da igreja, de novo o catecismo, olha, parágrafo 2043, quando fala dos mandamentos da igreja, são 5 mandamentos da igreja, né? Um deles é o quê? Assistir à missa todo domingo, confessar ao menos uma vez por ano, comungar pelo menos uma vez. E um dos mandamentos é esse. Manda pagar o dízimo segundo o costume. Aliás, o catecismo não usa a palavra dízimo. O catecismo diz assim, exatamente assim, o catecismo diz assim, cada um é obrigado a ajudar as necessidades da igreja conforme as suas possibilidades. A palavra dízimo não tem no Código de Direito Canônico, não tem no catecismo da igreja. Mas a igreja diz que é obrigado a gente ajudar a igreja. Não obriga que seja 10%. É tradicional, é bonito 10%. É bonito mesmo. Mas se a pessoa não tem condição de dar o 10%, dê o que ela puder. Agora, o importante é o seguinte, ajude a igreja. Mas quem é a igreja? A igreja são as paróquias, as instituições da igreja, né? São igreja, ok? Eu ajudo um pouco na Canção Nova, ajudo um pouco na minha paróquia, entende? Tudo isso é igreja, né? Muito bem. Somos obrigados a ajudar a igreja. Cláudia Maria, na Santa Missa, por que foi trocada a paz de Cristo pelo Cordeiro de Deus? Cláudia, não foi trocado. Se alguém trocou, fez isso por conta própria. A paz de Cristo, veja bem, inclusive uma coisa que eu acho interessante, aboliram a paz de Cristo na missa, em muitas missas, os padres não mandam mais dar a paz de Cristo, ou transferiram para o final da missa, mas veja bem, no rito litúrgico da missa, a paz de Cristo é para ser dada antes da distribuição da Eucaristia. É sinal de quê? Sinal de unidade. Não é sinal de... O missal romano fala bem claro, não é sinal de reconciliação. Não é para você pedir perdão para o irmão. Não, é sinal de unidade. Nós vamos receber o corpo de Cristo, então nós temos que estar unidos em Cristo. É que, infelizmente, né, o povo faz aquele alvoroço na igreja, as pessoas andam, tumultuam, então acabaram suprindo a paz de Cristo. Não pode. É só leia a Redemptione Sacramento, do Papa João Paulo II, é bem claro. E o que ela recomenda? Você vai dar a paz de Cristo para quem está do seu lado, sem sair do lugar. O que tumultua é a pessoa vai lá, o padre, por exemplo, não pode sair do presbitério, o padre não pode descer até o púlpito. Isso está escrito. Eu escrevi um livro sobre a liturgia, depois se eu se encontrar aqui eu mostro, onde nesse livro eu coloco detalhadamente todas essas coisas que podem e que não podem, de acordo com as rubricas, ou seja, as normas da igreja para celebrar a missa. Bom, Rafael Henrique via Facebook, por que os evangélicos desprezam tanto Maria? O Rafael, não são todos, sabe?
Há evangelhos que amam Maria. Por exemplo, a Madre Basileia, né, evangélica, ela colocou o nome de Maria no nome dela, né? É luterana americana, né? Aqui, a nossa produção é rápida. Esse é o livro sobre a liturgia, para entender e celebrar a liturgia. Aqui eu coloco os documentos da igreja, principalmente um documento chamado Redemptione Sacramento e orientações do missal romano de como é que a missa deve ser celebrada. Por exemplo, seminarista não pode ler o evangelho na missa, não pode fazer homilia. A homilia tem que ser lida pelo padre ou pelo diácono, e quem faz homilia é o padre ou o diácono. Sabe, essas coisas nós temos que aprender. E eu fico assustado de ver que tem padre que não segue o que está aqui. Quer dizer, então a igreja, o Papa, veja, esses documentos todos, quem autoriza é o Santo Padre, é o Papa que autoriza e que define. Nós estávamos falando aqui de obediência há pouco tempo, né? Se a gente não obedece à igreja, os documentos da igreja, como é que fica a igreja? Não, nesse ponto eu sou muito rígido. A igreja é sábia, douta e santa. Quando a igreja ensina alguma coisa para nós, a igreja estudou muito, a igreja rezou muito, a igreja colheu a experiência dos santos padres, dos santos doutores, dos santos, das santas, né? A gente não pode, sabe, fazer vistas grossas e passar por cima das coisas que a igreja ensina. Sentire cum ecclesia, diziam os santos padres. Sentir com a igreja. Sabe? Sentir. A igreja é o corpo de Cristo, é o Senhor, né? Muito bem. Estava falando aqui dos evangélicos também, né? Eu estava dizendo que há muitos evangélicos. Agora, infelizmente, o que aconteceu foi o seguinte: o Lutero, quando fez a reforma protestante, ele amava Nossa Senhora. Lutero cantava o Magnífica todo dia. Todo dia. Infelizmente, com o desdobramento da reforma protestante, com Calvino, Zwinglio, Felipe Melanchthon e outros, é que foram tirando o culto de Maria do próprio protestantismo, que Lutero não tirou. É interessante. Há capelas de igrejas anglicanas na Inglaterra, dentro da igreja, a capela dedicada a Nossa Senhora. É interessante, né? Eu penso que seja falta de realmente conhecer mais profundamente a doutrina sobre Nossa Senhora. Inclusive, o Scott Hahn, né, que foi protestante radical, presbiteriano, batia pesado na igreja católica. O Scott Hahn, depois que se converteu, olha o que ele escreveu: Salve Santa Rainha. Um livro belíssimo sobre Nossa Senhora, escrito por um ex-protestante. Aqui o Scott Hahn mostra. Scott Hahn é um pastor protestante, era pastor protestante famoso, hoje é um dos maiores pregadores americanos, católicos. Aqui o Scott Hahn mostra por que, né, houve essa cisão com relação à Virgem Maria. Então, a pessoa que fez essa pergunta, o Rafael, se você puder ler esse livro, Rafael, vale a pena. Judete de Castro, via Facebook: qual o significado do pedaço da hóstia consagrada colocada no cálice na missa? Vocês já repararam que o padre, ele quebra um pedacinho da hóstia e coloca no cálice. O que significa aquilo? Aquilo é o seguinte: é um rito que a igreja guardou para lembrar o seguinte: no começo da igreja, depois que o bispo celebrava a missa, era quase que só os bispos que celebravam, né? Havia muitos lugares que não tinha padre, então os diáconos levavam as hóstias consagradas para esses lugares, né? Hoje já tem mais padres, já não é tão necessário isso. Então aquele pedacinho de hóstia consagrada ali, a igreja guardou, né, como um sinal de unidade com toda a igreja, né? É como se a missa que eu estou celebrando aqui hoje é uma missa que é universal, né? A igreja no mundo inteiro participa dela, tem esse sentido, dessa unidade, ok? Maria de Lourdes, via Facebook: qual o livro da Bíblia que fala sobre a segunda vinda de Jesus? Maria de Lourdes, tem vários textos que falam.
Jesus fala, os 4 evangelhos falam da segunda vinda de Cristo. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses fala, só que não fala quando é que será. Jesus diz, claro, ninguém sabe quando ele vai voltar. Ele diz, nem eu sei. Santo Agostinho diz, mas Jesus não sabe? Santo Agostinho diz, sabe. E ele sabia, só que ele diz isso para dizer o seguinte, não cabe a mim, dentro da minha missão de Messias, revelar isso. Isso é o Pai que cuida disso. Mas que fala da segunda vinda, eu falei, está no nosso credo, né? Há de vir a julgar os vivos e os mortos, o seu reino não terá fim, né? Marcos Nogueira via Facebook, uma pergunta aqui voltada à paciência. O Marcos pergunta o seguinte, no início desse ano foi divulgado que cientistas internacionais, inclusive com a participação de cientistas brasileiros do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, descobriram a existência de ondas gravitacionais, previstas por Einstein no início do século XX. É verdade, o Einstein, na teoria geral da relatividade, falou dessas ondas gravitacionais, que é um negócio muito difícil de entender. Na época, em entrevista, o cientista brasileiro Odílio Aguiar diz que dentro de 100 anos, 100 anos é muito tempo, né? Será possível, a partir dessa descoberta, fazer viagens no tempo. O que a Igreja pode esclarecer quanto a isso? Ô Marcos, a teoria geral da relatividade, eu pude fazer essa disciplina, teoria geral da relatividade do Einstein, no ITA, quando eu fiz doutorado em física, no ITA, em ciências aeroespaciais. O que o Einstein provou? O Einstein provou o seguinte, que se você andar próximo da velocidade da luz, que é o quê? 300 mil quilômetros por segundo, uma coisa inimaginável, a velocidade da luz, você escapa do tempo e do espaço. Ou seja, se você andar na velocidade da luz, o tempo não passa mais, você não envelhece mais, e não existe mais a questão do espaço. Ou seja, eu não preciso ter... na física clássica, por exemplo, diz assim, 2 corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Isso é física clássica. Na teoria da relatividade, se a pessoa estiver na velocidade da luz, pode. 2 corpos ocupam ao mesmo tempo. Por quê? Porque não tem mais espaço. É isso que o Einstein provou e que agora, no ano passado, os cientistas descobriram uma das questões básicas da teoria geral da relatividade, que é as ondas gravitacionais. Algo complicadíssimo, porque é ligado com o tempo. Agora, o que a pessoa está interessada aqui é se a gente vai poder fazer viagens no tempo, ou seja, eu voltar ao passado. Isso não. O que o Einstein provou é que se a pessoa andar na velocidade da luz, o tempo como que para, mas para frente, não para trás. Segundo, o Einstein provou também o seguinte, ninguém consegue andar na velocidade da luz. É outra coisa que ele provou. Então, é uma experiência que ninguém de nós vai viver aqui nesta vida. Agora, isso pode ser remetido à escatologia, ou seja, à vida no além, porque depois da morte não tem mais tempo nem espaço. Por que Jesus entrava no cenáculo sem abrir a porta, sem rasgar as paredes? Por quê? Não era um milagre, não. É porque o corpo ressuscitado de Jesus não estava mais sujeito ao tempo e ao espaço. Então, ele atravessa a parede, porque não existe mais espaço. 2 corpos podem ocupar ao mesmo tempo, mesmo lugar, entenderam? Eu sei que isso é complicado. Fechando aqui o que interessa da pergunta do Marcos Nogueira. Marcos, voltar no tempo a gente não volta. Tá? Aí, realmente, só, não sei, na eternidade, por uma ação milagrosa de Deus. Mas aqui na nossa realidade terrena, o que o cientista, o Odílio Aguiar, quis dizer não é uma volta no tempo. Hilton César via Facebook. É normal escrever com letra minúscula a palavra Espírito Santo? De jeito nenhum. Gente, tem certas coisas que tem que escrever com letra maiúscula. Nome de rio, nome de cidade. Não é que a gente aprendeu no português? Acho que não mudou não, né? Já faz muito tempo que eu estudei português, né? Mas nome de rio, nome da cidade, nome de gente. E Deus. Tem gente que escreve igreja com I minúsculo. Bom, só se for a igreja onde você vai rezar. Porque a igreja, a instituição, tem que ser com I maiúsculo.
Se você dizer, a igreja de Nossa Senhora Aparecida, pode ser com I minúsculo, você está referindo ao templo. Mas se você se refere à igreja, o corpo de Cristo, a instituição, use o I maiúsculo. Claro, o Espírito Santo também. Maria da Apresentação de Natal, Rio Grande do Norte, via Facebook. A igreja concorda com os adeptos do Opus Dei que se torturam para igualar-se ao sofrimento de Jesus Cristo, que tem a dizer, olha, eu conheço bem o Opus Dei. Opus Dei quer dizer a obra de Deus, fundada por um santo que foi canonizado pelo Papa João Paulo II, um santo moderno, vamos dizer assim. São José Maria Escrivá de Balaguer, um santo espanhol. O Opus Dei é uma belíssima instituição, seríssima. Tem leigos, tem padres, tem solteiros, tem casados. Belíssima instituição. É uma prelazia na igreja no mundo. O que é uma prelazia? Prelazia é uma espécie de uma diocese que não tem uma região geográfica delimitada. Ela pode estar no mundo inteiro, né? Então, ela tem um bispo, esse dia morreu, inclusive o bispo da prelazia, né? Dom Javier, morreu esses dias, né? Eu conheço muitos padres do Opus Dei, conheço muitos... É uma instituição belíssima. Agora, há algumas pessoas que querem fazer um sacrifício. Assim como alguém fica, por exemplo, faz um jejum pesado, o outro faz não sei o quê. Não, olha, jejum, mortificação, a igreja abre para todo mundo. O que a igreja não quer? É que a pessoa faça uma penitência que faça mal para ela, que ela fique doente, ou que ela se machuque. Aí não, aquela época dos flagelantes que havia na imagem da Idade Média, que se flagelavam até o sangue, né? Não, isso não tem no Opus Dei, né? Há sim penitências, há sacrifícios, há mortificações, mas do que eu tenho conhecimento não tem torturas, coisas desse tipo. Qual o sentido das procissões? Pergunta o Dione Barreto de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ô Dione, as procissões, ela tem um sentido de nós vivermos a nossa fé publicamente, ok? Nós não somos obrigados a viver a fé apenas dentro de casa ou dentro da igreja, não. O Estado, ele é laico, ou seja, o Estado ele não tem religião. Mas nota que coisa interessante, a Constituição brasileira, quando foi aprovada em 1988, está lá no preâmbulo dela, né? Aprovado, né? Sob a lei de Deus, né? Debaixo da proteção de Deus. Deus com D maiúsculo. Ou seja, o Estado não tem religião, ele não professa, o Estado não é católico, não é protestante, não é espírita, mas o Estado reconhece que Deus existe e que as pessoas têm direito de manifestar a sua fé, inclusive está no artigo 5º da Constituição. A pessoa tem direito à liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de consciência, está no artigo 5º da Constituição. Então, nós temos a liberdade de fazer um culto a Deus. As procissões são esse culto público a Deus, ok? Esse é o sentido, a manifestação pública da nossa fé. Joana da Silva via Facebook. É verdade que o presépio foi instituição de São Francisco de Assis? É verdade, Joana. Só que ele fez um presépio ao vivo, com animais vivos, né? E o povo gostou tanto, que a partir de mais ou menos 1200, foi quando São Francisco viveu, o projeto se tornou uma coisa tradicional na igreja. E é maravilhoso. O presépio é maravilhoso. Você, diante do presépio, você pode fazer uma reflexão belíssima. Ver a pobreza que Jesus nasceu, o amor de Maria, o amor de José, os reis magos que vêm ali trazer o ouro, incenso, a mirra para o Deus, os pastores que representam o povo judeu, os magos que representam os povos que não eram judeus, todo mundo que vem ali adorar o Salvador, os anjos que cantam o glória, o presépio é maravilhoso, né? Por isso que ficou tradicional. Ele pergunta aqui ainda o seguinte: se as bolas natalinas surgiram para substituir as maçãs que eram colocadas nas árvores de Natal como enfeite, isso é verdade? Joana, as bolas que são colocadas
na árvore de Natal não é simplesmente representar maçã. Não. Pinheiro não dá maçã. A Europa sempre fez a árvore de Natal com pinheiro. Por quê? Porque o pinheiro é uma árvore que mesmo no inverno de dezembro lá na Europa, o pinheiro continua verde. As árvores todas secam, perdem todas as folhas, o pinheiro não. Então ele é símbolo da vida. E as bolas, os enfeites que são colocados no pinheiro significam o quê? Os presentes que o Cristo recebeu dos magos, os frutos do próprio Cristo na vida terrena dele, as graças que o menino Jesus traz, enfim, significam isso. Entende? Não é simplesmente uma maçã que significa, não. Embora a maçã tenha sido um forte ingrediente, porque a Europa dá muita maçã, não é? O Brasil há pouco tempo produz maçã, mas era na Europa, porque é maçã de clima frio, né? Tem esse significado. Leandro Miguel, via Facebook, foi Deus quem criou o inferno? Não. Quem criou o inferno foi o demônio. O que é o inferno? O inferno não é um lugar. Nós temos que entender isso. Os anjos, eles não têm corpos. Então, os anjos não estão sujeitos ao espaço. Então, o inferno não é um lugar. Assim como o purgatório não é um lugar. É um estado de vida. Entende? O que é esse estado de vida? Quem está no céu está num estado de vida de glória, de bem-aventurança. Quem está no purgatório está num estado de vida de purificação. Quem está no inferno está num estado de vida de tristeza. Por quê? Porque perdeu Deus, por culpa própria. Então é a maior frustração que pode existir. Por quê? Porque nós somos criados para Deus. E se nós perdemos Deus, nós perdemos tudo. Então o inferno é um lugar de frustração. Entende? A gente fala lugar porque nós somos materiais, nós estamos acostumados a uma realidade espacial. Mas as almas, os anjos, os demônios não têm espaço na vida deles. É interessante como a ciência ajuda a gente a compreender as coisas. Só depois que eu estudei física relativista que eu pude entender um pouco dessa realidade teológica. Vê como é que a ciência e a fé se unem, né? A melhor coisa para a minha vida, sabe o que foi? Quando eu fazia doutorado no ITA, eu fazia teologia à noite. A fé e a ciência se fecharam na minha vida, graças a Deus. Bem, está na hora do nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas. Espere aí que o intervalo é muito rápido. Muito bem, já de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Eu peço a sua licença para fazer aqui alguns avisos importantes, tá? O primeiro deles é o seguinte, olha, se você quer dar o seu testemunho aqui para a Canção Nova, do que a Canção Nova significa na tua vida, a esperança, o que ela te ajudou, tem um site para isso, esperança.cançãonova.com. Se você quiser mandar para a Canção Nova, né? Aí, o programa chama Esperança em Minha Vida. Você quer contar, olha, a Canção Nova mudou minha vida nisso, ajudou naquilo. Acesse aí, olha, esperança.cançãonova.com e conta a sua história e manda aqui para a Canção Nova, ok? De repente isso possa ser aí até publicado. Bom, outra coisa que eu quero colocar, você já conhece esse calendário da Canção Nova do ano inteiro, que agora acaba em dezembro, né? Esse calendário, qual é o objetivo dele? O objetivo dele é pedir às pessoas uma ajuda para a digitalização da TV Canção Nova. Uma coisa muito importante que a pessoa tem que entender. A Canção Nova tem duas preocupações financeiras. A primeira é manter a despesa do meio, o projeto Dai-me Almas, que você vê aí na televisão, chegar aí aos 100%, essa luta tremenda. Agora, a digitalização é uma outra coisa. A TV tem que ser digitalizada. Ela já está em 100 cidades. Mas quantas cidades tem o Brasil? 6.000. 6.000. A Canção Nova já conseguiu atingir 100. É verdade que são cidades grandes. Nem todas tão grandes. E nós temos prazo para atingir isso, senão a TV sai do ar naquela cidade onde não estiver digitalizada. Compreendeu? O prejuízo para a evangelização. Então, esse calendário aqui, ele traz um boleto para pedir a você uma ajuda extra. Além do projeto Dai-me Alma, se você puder ajudar com... Aqui, né? Está marcado aqui R$30. Mas se você quiser colocar até mais ou menos, coloque. Nunca menos de 10. Por quê?
porque a campanha é feita em cima de 30. Porque 10 é o seguinte, é o preço que a Canção Nova gasta para imprimir o calendário, o correio e o banco que cobra também da Canção Nova. Então, é pedido R$30, ok? É um prazo que vai até, não sei, acho que o ano que vem ou outro, mas que é uma luta tremenda. Vocês estão aqui, estão vendo, essas câmeras todas são caríssimas, tem que trocar tudo. Por quê? Porque são câmeras que operam no sistema analógico, vai ter que passar para o digital. Todas as torres de transmissão dos satélites, para depois que o canal chegar para a cidade, tem que trocar também. Senão o canal digital não chega. É o HD, né? Quer dizer, é um sistema digitalizado, aperfeiçoado. Muito bem. Outra coisa que eu quero mostrar rapidamente aqui é o seguinte. Eu estou tendo em vista a grande dificuldade que eu vejo do nosso povo na doutrina. Eu estou fazendo uma coleção de livros, pequenos livros, sobre assuntos determinados. Por exemplo, aqui você está vendo como entender o Apocalipse. Tá? Aqui, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Porque são perguntas que chegam muito. Como é que eu vou entender o dilúvio? Com quem que Caim se casou? O que foram as pragas do Egito? O Mar Vermelho abriu ou não abriu? Então, um livrinho explicando isso. Você sabe o que é ideologia de gênero? Enfim, é uma coleção de livros explicando essas coisas, tá? Tem aqui na Canção Nova. E é uma coleção que vai crescer bastante, se Deus quiser. Isso está ligado a um programa que eu estou fazendo no meu site. Site cleofas.com.br, chama-se Escola da Fé Online. Eu faço Escola da Fé aqui na Canção Nova toda quinta-feira, amanhã é dia, 8h30 da noite. Vamos fazer uma retrospectiva do ano amanhã, se Deus quiser. Né? Vocês estão convidados a vir aqui nesse mesmo estúdio participar, quem quiser. Mas é uma vez por semana. Agora, no meu site, eu estou fazendo todo dia. É um curso de teologia à distância. Já tem 1 ano de duração. Estamos aí com mais ou menos 520 alunos, né? Tem que se inscrever, porque eu respondo as perguntas. Todo dia você tem um vídeo, um áudio em MP3 e uma página escrita. Sobre o quê? Um assunto sequencial de teologia, pegando tudo sobre a teologia. Né? Estamos agora na Mariologia, vou entrar na espiritualidade daqui a pouco, enfim, todos os temas da teologia, ok? Quem tiver interesse, entra lá no site Cleofas, tem uma janelinha escrito Escola da Fé Online. Clica lá, você vai ter as orientações todas. Olha, eu tenho uma equipe de 5 pessoas que me ajudam nesse trabalho, é um trabalho pesado, cansativo, mas graças a Deus tem dado muito fruto. Toda sexta-feira eu respondo as perguntas. Toda sexta-feira eu recebo várias perguntas, né, que respondo semanalmente. Bem, vamos aqui para as perguntas que chegaram por e-mail. É correto cantar parabéns para um fiel na Santa Missa? Olha, dentro da missa, não. Missa é missa. Pode cantar o parabéns, encerrou a missa, o padre deu a bênção, encerrou a missa, aí que se cante. Mas não, antes da bênção final, não faz parte da missa esse tipo de coisa. Ok? É bem claro, né? Nesse livro que eu mostrei da liturgia, isso é bem claro. Na missa não se pode inserir nada que não esteja na rubrica da missa. O que é a rubrica? É o que o missal romano prescreve para a celebração. Porque a missa é um negócio sacratíssimo. É a celebração do Calvário, que se torna presente. Então, missa não é festa. Missa é sacrifício e banquete do Cordeiro. Então, a gente tem que cuidar desse aspecto sagrado da missa. Quem pode intervir caso algum fiel esteja com trajes inadequados na fila da comunhão? Eu acho que qualquer pessoa, assim, não sei, com muito carinho, com muito bom senso, ou até alguém que ali que normalmente já é da própria paróquia, né? Agora, muito cuidado com isso, né? Muito cuidado, porque de repente pode causar um escândalo e tal. Mas se realmente houver uma coisa muito inconveniente, vale a pena, até antes da própria comunhão, né? Engraçado, lá na Terra Santa e nos países assim lá do Oriente, na porta da igreja ficam algumas senhoras com uns véus. Porque lá na Terra Santa a mulher não pode entrar na igreja com o ombro descoberto, não pode entrar de bermuda e não pode entrar de saia curta.
Não deixam. E você não pode cruzar as pernas nos bancos da igreja. Não, os orientais não deixam. Então, quando uma senhora chega, por exemplo, de um vestido, né, que está o ombro de fora, uma senhora, ó, por favor, posso colocar um véu? Você coloca um véu no ombro, né, para a pessoa assistir a missa com aquele véu. Lá eles fazem isso e, de repente, com carinho, com cuidado, né, de repente, alguma coisa pode ser feita. Em que se baseia a doutrina herética nestoriana? O que é isso aqui? Nestório, ele foi um patriarca de Constantinopla, a grande Constantinopla, né? Que lá por volta do ano 430, ele começou com uma heresia que dizia o seguinte, que Nossa Senhora não era a mãe de Deus. Era a mãe de Jesus, homem, mas não era a mãe de Jesus, Deus. Então a igreja falou, mas então peraí, então existe dois Jesus? Um que é homem, um que não é homem? E aí a igreja fez um concílio na cidade de Éfeso, onde Nossa Senhora morou com São João, tem lá hoje, até hoje o túmulo de São João, tem essa basílica lá até hoje, e o concílio de Éfeso, no ano 431, condenou o nestorianismo, a heresia de Nestório. Foi quando a igreja disse bem claro, Maria é Theotokos, em grego, que eles falavam o grego. Theotokos, que quer dizer mãe de Deus. Theos, Deus, Tokos, mãe. Então Maria é mãe de Deus, porque o verbo se fez carne nela, ela se tornou mãe do verbo humanado, como dizia São Bernardo, então mãe de Deus, ok? Essa foi a heresia que a igreja condenou. O que a igreja católica diz a respeito de padres que titulam a Santa Missa como missa sertaneja? Olha, veja bem, uma coisa que hoje é o dia de falar de liturgia mesmo, né? Eu acho bom mostrar de novo esse livro aqui, né? O livro da liturgia, porque eu estou vendo que há muita dúvida sobre isso, para entender e celebrar a liturgia. Gente, missa, o Código de Direito Canônico diz que a missa não pode ser qualificada. O que quer dizer isso? A missa é uma coisa só. O que é a missa? A missa é a celebração do Calvário, é sacrifício e banquete. Sacrifício do Cristo na cruz, imolado no altar, é o mesmo Calvário que se torna presente, não é repetição nem multiplicação, é o único Calvário que para Deus não existe o tempo, nem o espaço, existe para nós, se torna presente. E nós adoramos o Cristo ali imolado, é isso a missa. E a banquete, ou seja, depois nós comemos a carne do Cordeiro imolado, para ser nosso remédio e sustento para a nossa vida. Missa é isso. Agora, a missa pode ter intenções. Então, missa para pedir chuva, ótimo. Missa para acabar com a peste que está havendo no país. Missa para o bem dos sertanejos, para que eles façam lá os seus progressos nas fazendas. Pode. A missa pode ter intenções, mas não pode ser descaracterizada. Se você pega o Missal Romano, eu recomendo isso, pega o Missal Romano, aquele livro grossão de capa vermelha, lá no final ele traz os tipos de intenções que você pode colocar na missa e as orações adequadas para cada tipo de intenção. Então tem missa para pedir chuva, tem missa para pedir acabar com o terremoto, tem missa para pedir a cura. Então ele fala missa de cura e libertação. Não é missa de cura e libertação, é missa com intenção de cura e libertação. É que para simplificar o pessoal fala missa de cura e libertação. Tá certo, mas tem que entender o sentido. A intenção é o quê? É pedir cura e pedir libertação. Pode. Não pode mudar o quê? O roteiro da missa. Na oração dos fiéis, aí você põe as intenções. Na hora que você comunga, você põe as intenções. Mas a missa não pode ser descaracterizada. Isso é que é importante. E cabe tudo no devido lugar, do jeito que o Missal Romano. Olha, o Missal Romano, ele traz, no começo dele, um negócio chamado Instruções Gerais do Missal Romano. Eu coloquei aqui nesse livro um resumo. O que são as instruções? São 400 e poucos itens, onde ele explica cada coisa da missa. Entendeu? Gente, a coisa mais sagrada que existe na nossa fé é a Santa Missa.
É o Cristo presente, é o Cristo imolado. Por isso que a igreja quer que se respeite o que ela define em relação à missa. Cabe muita coisa, mas de maneira correta, no lugar certo, sem, né, extravagâncias. André, de Cuiabá, por que nossos irmãos protestantes questionam tanto o celibato dos sacerdotes católicos? O André, eu não sei porque também, porque quem inventou o celibato foi Jesus. Jesus era celibatário. Ele não se casou e ele é o grande sacerdote. São Tomás de Aquino diz, ele é o único sacerdote, os outros são seus ministros. E o único e eterno sacerdote não se casou. Por que Jesus não casou? Para ele ficar livre. Não é que mulher e filhos aborreçam, não. É que toma tempo. Uma vocação belíssima, mas toma tempo. Eu criei 5 filhos. Imagino se eu fosse padre criando meus 5 filhos, tendo que pagar faculdade para um, para outro. Ia ser um horror. E Jesus fala daqueles que se tornaram eunucos por amor ao reino de Deus. O que é o eunuco? O eunuco era aquele escravo que ele era castrado, né, para poder servir ao palácio lá dos reis de maneira mais segura, sem violentar as virgens, né? Era o eunuco. Então Jesus fala daqueles que se tornaram eunucos por amor ao reino de Deus, eles não se casaram. Está lá em Mateus 18. Então é Jesus que instituiu o celibato do sacerdote, não é a igreja. A igreja apenas entendeu isso e observa. Samira Conceição, por que Jesus não chamava Maria de mãe, mas de mulher? Essa pergunta repete muitas vezes. É porque Jesus quis mostrar quem é a mulher que aparece no Gênesis e a mulher que aparece no Apocalipse. Veja que há 2 grandes mulheres, uma abrindo a Bíblia e outra fechando a Bíblia. No Gênesis aparece aquela mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Jesus para a serpente, uma mulher vai esmagar a tua cabeça. Você não colocou o pecado na humanidade através da mulher? Então a mulher é que vai trazer a salvação. O Redentor vem pela mulher. É um jeito dela esmagar a tua cabeça. E lá no Apocalipse vem aquela grande mulher do Apocalipse 12, vestida de sol. A lua debaixo dos seus pés como um pedestal. Na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Né? Ou seja, é o universo glorificando Nossa Senhora. O sol, a lua e as estrelas. Então quando Jesus olha para Maria e diz, mulher, eis aí o teu filho. Mulher, não chegou ainda a minha hora, lá nas bodas de Caná, né? Ele está dizendo, quem é a mulher do Gênesis e do Apocalipse? É essa aqui, é a minha mãe. O que a Igreja Católica diz a respeito da permissão de colocar o nome do pai biológico e de criação na certidão de nascimento de uma criança? Olha, a criança tem que ter certidão de nascimento. Claro, ela tem que ser identificada pelo pai e pela mãe. Então, se é uma criança natural, filha de pai e mãe natural, que é o normal, põe o nome do pai e da mãe. Se ela é uma criança adotada, ela pode colocar o nome dos pais adotivos. Aí não é a igreja que regula isso. Aí quem regula isso é a lei civil, são os cartórios. Né? O que a igreja não concorda? A igreja não concorda com o que está acontecendo hoje. Põe o nome de 2 homens. Pai e mãe da criança, nome de 2 homens, ou nome de 2 mulheres. Isso aí a igreja não aceita. A igreja entende que a criança tem um pai e tem uma mãe. Ok? É isso que a igreja recomenda. Por quê? Porque foi assim que Deus fez. Deus fez o homem, fez a mulher e disse para os 2 crescer e multiplicar. Quem não aceita isso, ciência, a igreja não vai brigar com quem não aceita. Mas a igreja coloca aí a opinião dela. Na opinião dela, a doutrina de Deus, a lei de Deus. Pablo, por que o catolicismo está se acabando na Europa? Qual é a situação religiosa de lá atualmente? O que a igreja diz sobre isso? Pablo, infelizmente, a Europa sofreu uma descristianização muito grande, uma dessacralização muito grande, né? Principalmente a partir do século XIX, com aqueles filósofos, né, que pregavam lá, como Nietzsche, a morte de Deus, Schopenhauer, Marcuse,
que colocavam um homem no lugar de Deus. Marcuse dizia, né? Herbert Marcuse dizia, o homem é a medida de todas as coisas. O Nietzsche dizia, Deus morreu. O Schopenhauer dizia, a vida não tem sentido. São 6 dias de trabalho e um de tédio. Quer dizer, essas pessoas que não tinham Deus, eles fizeram escola na Europa. E é por isso que a Europa sofreu 2 tremendas guerras mundiais. Por quê? Porque abandonou Deus. Ao invés de ouvir os papas que falavam tanto, um Pio XII, né? Um Leão XIII, que falavam tanto da doutrina social da igreja para que não houvesse o comunismo, não houvesse o marxismo, o socialismo. O Papa pregava a doutrina social da igreja a partir de 1900. Não deram ouvidos para o Papa, para a igreja, foram ouvir os falsos profetas. João Paulo II disse, os falsos profetas fizeram escola no século XIX e XX. O que aconteceu? A Europa ficou assim, abandonou Deus, né? E hoje realmente é verdade mesmo. A Europa hoje vive uma crise religiosa. Eu vejo, por exemplo, muitas comunidades do Brasil mandando gente para lá. Eu vejo, por exemplo, conheço, por exemplo, a Palavra Viva de Belo Horizonte, tem 8 casas na França. Na França, na Alemanha, em Roma. Eu passei lá uma semana na França, dando formação para os jovens da comunidade sobre a história da igreja, porque eles trabalham lá com os franceses, por exemplo, na Suíça, em Lugano. Então, a América está mandando jovens evangelizadores para a Europa, graças a Deus. O Shalom manda, a Canção Nova manda, né? É uma maneira de como que nós pagamos uma dívida a Deus, porque a Europa nos evangelizou. Espanha e Portugal nos evangelizaram. E muitos padres que vieram também da França, vieram da Alemanha, da Polônia. Agora parece que chegou a hora de a gente pagar a Deus essa conta. E nós temos que incentivar isso. E está acontecendo, graças a Deus. Eu sou testemunha disso. Eu já fui pregar nas casas de missão em Portugal, já fui pregar nas casas de missão nos Estados Unidos, já fui pregar nas casas de missão na França, né? na Suíça. Né? Graças a Deus, isso está acontecendo. Fernanda, o que é a reforma da Cúria Romana citada pelo Papa Francisco esta semana? Fernanda, a Cúria Romana é o governo da igreja. Então tem os chamados discatérios. O que é discatério? É como se fossem os ministérios da igreja. Então tem a Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, a Sagrada Congregação da Disciplina dos Sacramentos, que cuida de tudo sobre o sacramento, Sagrada Congregação da Canonização dos Santos, Sagrada Congregação tal. Tem também os chamados Pontifícios Conselhos. Então é a Cúria Romana. Só que essa Cúria Romana, ela ficou muito pesada, né? Alguns bispos reclamam da dificuldade de resolver os problemas com rapidez. Então, o que o Papa está fazendo? O Papa está enxugando, ele está diminuindo, né? E também ele detetou, desde Bento XVI, foi detetado problemas nessa cúria, né? Então, está resolvendo a reforma. Agora, não é só o Papa Francisco que faz isso. O João XXIII reformou a Cúria, João Paulo II reformou a Cúria, Paulo VI reformou a Cúria. É um procedimento, até certo ponto, normal que cada Papa faz. É verdade o que a mídia está divulgando sobre o milagre na Itália? Vi que, segundo a Igreja Católica, isso acontece 3 vezes por ano na Catedral de Nápoles, mas não aconteceu no último dia 16/12. E quando o milagre não se realiza, acontece uma tragédia. Tudo isso é verdade. Que milagre é esse? Precisa estar se referindo a São Januário. São Januário foi um mártir do século III, na perseguição do imperador Domiciano. E ele foi martirizado pelo Império Romano e uma senhora coletou numa ampola o sangue dele. E esse sangue está num relicário na Basílica de Nápoles. Eu já estive lá uma vez, graças a Deus tive essa graça de estar lá. No dia dele, que é o dia 16 de dezembro, o padre e o sangue está coagulado. Nesse dia, na catedral, na missa, em oração, o padre levanta o relicário e quase que todo ano o sangue se liquefaz. E ele balança mesmo, o povo vê o líquido. Este ano não liquefez. Bom, segundo os napolitanos,
Há uma tradição que quando isso não acontece, sinal de que uma catástrofe pode estar pela frente. Mas o Monsenhor, que fez isso lá, diz, não se assuste, não é bem assim. Se Deus não mostrou o milagre, é porque Deus tem razões, mas não nos... Agora, isso aí só Deus pode dizer para nós realmente o que pode estar... É uma tradição, né? Que muitos italianos e napolitanos respeitam sobre esse assunto. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa, uma alegria ter recebido vocês aqui, a casa cheia hoje. Sejam bem-vindos. Quem quiser vir participar do programa, tanto hoje quanto amanhã, é só vir, não precisa marcar lugar nem nada. É só chegar aqui e participar do nosso programa, é uma alegria recebê-los. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. CançãoNovaPlay.com. Assine já!